Olá, povão, boa noite, tudo bem? Como prometido, eu estou aqui hoje presente para dar ideias para vocês, para a gente conversar sobre o planejamento de pesquisas experimentais, né, em alfabetização de pessoas com autismo ou com deficiência intelectual, com transtorno de aprendizagem ou com baixo aproveitamento, enfim, qualquer uma dessas condições aí. Então, a gente pode fazer, sim, um planejamento bem legal. E é claro que nós vamos focar aqui na UFSCar, nas linhas de pesquisa que estão lá presentes, mas vocês podem também pensar em outras possibilidades, depois não tem nenhum problema. Ou seja, o que a gente vai falar aqui, vocês podem utilizar em outros contextos também, para poder pensar nessa alfabetização, tá? Bom, eu quero dialogar muito com vocês. Então, vocês vão perguntando e eu vou respondendo. Mas eu vou fazer primeiro uma primeira abordagem, uma abertura, digamos, aqui do tema, e aí vocês vão perguntando o que vocês quiserem. Bom, a primeira coisa é a seguinte, ó. Eu pedi para vocês para, primeiro, assistirem um outro vídeo que eu fiz. Esse vídeo, eu explico o que é variável dependente e o que é variável independente, tá? Então, isso é fundamental para a gente poder pensar aqui. Por quê? Porque o que é um estudo experimental, gente? O estudo experimental é que eu não vou simplesmente observar a realidade. Eu vou modificar aspectos da realidade para verificar quais são os impactos dessas coisas que eu modifiquei sobre a realidade. Essas variáveis que eu modifico, eu chamo de variáveis dependentes. Independentes, desculpe. Aquelas que eu quero saber se tem impacto lá no final são as independentes, tá? Então, a minha estratégia, variável independente. Aquilo que eu quero mudar, variável dependente, que eu vou observar se muda. Então, eu quero dar alguns exemplos aqui para vocês, coisas que vocês poderiam pesquisar daquilo que eu conheço das pesquisas da UFSCar. Eu acompanho muito essas pesquisas, então, mais ou menos, eu entendo ali o que a gente está pensando, tá? O que o pessoal está pensando lá. Então, vamos lá. Lá tem um laboratório de estudos de comportamento humano, certo? Esse laboratório, ele é muito... Eu vou procurar aqui, vejo o Lattes, para mostrar para vocês como é que faz isso. É um laboratório muito bom mesmo, né? Ele é um laboratório que tem muita produção, que está muito vinculado a o Instituto Nacional de Pesquisa de Cognição e Comportamento. Eu até coloquei aqui o link para vocês, depois vocês podem olhar lá, tá? Que é o intex.com.br. Então, aqui você consegue ver todo mundo que são os bambambam lá. A primeira, é a professora Daisy, né? Ela é a coordenadora do laboratório. Eu estava olhando aqui, estava digitando o nome errado, botando o Y errado, o nome dela, para poder ver o Lattes, porque eu vou mostrar o Lattes dela para vocês. E aí vocês vão entender como é que a gente faz com outras pessoas também, né? Às vezes você não quer fazer nesse assunto, mas quer fazer em outra universidade, outro negócio, mas aqui você vai entender como é que a gente faz para ver esses possíveis temas de mestrado, tá? Então, esse é o currículo da professora Daisy, tá? Eu não vou... É claro que isso aqui tudo é importante, tá? Mas eu não vou aqui entrar nisso aqui, porque é muita coisa. Só um detalhe. Orientada pela Carolina Bori, um dos maiores nomes da história, assim. O maior nome da história da análise do comportamento no Brasil, né? Bom, tem um monte de coisa aqui, tem o que ela faz, o que ela deixa de fazer, a formação dela, tal. Mas não é isso que importa aqui pra gente, tá? O que importa é o seguinte, ó. Orientações. Eu coloquei aqui em cima, Ctrl F, vamos ver aqui, ó. Orientações em andamento. O que ela está orientando, tá bom? Vamos tentar olhar
Aqui, qual é a variável dependente, variável dependente, dependente e independente? Exigência de responderes passado em contingências de coordenação. Isso aqui não é desse tópico que a gente está procurando, né? Formação e manutenção de classes de equivalência. Beleza, então essa é a variável dependente. Tem duas variáveis dependentes. Eles querem saber se forma ou não forma variável, classe de equivalência. Quer saber se essas classes de equivalência se mantêm. Depois, provavelmente, no tempo, né? Efeitos do uso de punição. Então, quando há punição, qual é a punição, portanto, é a variável independente, tá? Esse aqui não deve ser, eu não sei se é experimental. Acho, se for, é impressionante que tenham aprovado, porque é muito difícil aprovar. Mas pode ser uma punição bem simples, falar não, por exemplo, né? Bom, supressão condicionada sob controle discriminativo. Manipulação paramétrica da intensidade do estímulo incondicionado. Não é desse tópico, desse tema. Desenvolvimento e avaliação experimental da eficácia de um módulo introdutório do programa de ensino ALEP. Então, o ALEP eu falei para vocês ontem, que era basicamente o ALEP, aquela coisa da alfabetização lá no UFSCar, né? O ALEP é o aprender a ler em pequenos passos, tá? Aprender a ler e escrever em pequenos passos, desculpe. Então, eles tem um programa, tem um módulo introdutório. O ALEP, ele tem 3 módulos, tá? Tem o módulo primeiro, que é o de sílabas simples. Tem o segundo módulo, que é o de sílabas complexas. E tem um terceiro módulo, que é de interpretação de texto. Esse terceiro não está online, está só lá no computador da UFSCar, pelo menos quando eu estava lá. E aí, eles já tinham falado, eu já tinha visto a professora Daisy falando, em algum contexto, que ia ter um outro módulo introdutório, né, que é baseado em alguns estudos aí do André Varela e de outras pessoas. Então, eles fizeram lá um módulo introdutório de pré-requisitos da alfabetização, e eles estão vendo se funciona ou não. Então, beleza, a gente precisaria, para entender isso aqui, qual é a variável dependente? É o módulo introdutório, só que só dizer no módulo introdutório não diz nada. O que tem nesse módulo introdutório? Aí a gente precisaria procurar os estudos lá da UFSCar. Deixa eu ver, quer ver? Aqui, ó. Tese André Varela. Só não sei se é tese ou se é o doutorado dele, se é o mestrado dele. Vamos ver. Requisitos comportamentais para a formação de classes de equivalência. Então, é isso aqui. Ele está falando de pré-requisitos da alfabetização. Então, você lendo isso aqui, você sabe o que ele está chamando, o que ele avaliou que são esses pré-requisitos e, portanto, como que eles podem ser ensinados. Ele deve discutir aqui também como é que eles são ensinados. Olha, a orientadora está aqui, para vocês entenderem que está tudo ligado, né? A Daisy. Então, vamos lá, vamos ver aqui. O teste ABLA como preditor da aprendizagem discriminativa em indivíduos com autismo e atraso de desenvolvimento. Teste ABLA. Então, ele vai falar aqui sobre os achados empíricos e o papel do repertório discriminativo, que é avaliado pelo teste ABLA, né? Então, vamos concentrar aqui no teste ABLA. Eu não vou explicar o que é o teste ABLA agora, tá? Mas ele é uma avaliação de pré-requisitos cognitivos da alfabetização, tá? Então, ele vai avaliar se o indivíduo tem, se ele sabe fazer pareamento de identidade, de coisas iguais, pareamento de coisas semelhantes, né, de coisas que se parecem, mas não são exatamente iguais, pareamento de coisas que são totalmente diferentes, o pareamento arbitrário. Então, por exemplo, vamos imaginar assim, ó, um teste ABLA, que eu vou ensinar isso aqui, ó. Isso aqui são duas coisas que elas são para o braço, né? Elas são para epicondilite e tendinite, que eu estou usando. Só que agora eu estou só com um, porque esse aqui está machucado do outro braço. Então, veja, eles não são parecidos, são bem diferentes. Um é preto, outro é cinza. Mas eles têm uma relação entre si. Então, essa relação é arbitrária, depende de eu saber que eles têm uma relação funcional. Então, eu posso ensinar para a criança que esse vai junto com esse, apesar de eles serem diferentes. Ela vai conseguir fazer isso aqui, relação entre coisas que são arbitrárias?
O teste ABLA, por exemplo, vai chegar nesse último aí. Então eu vou falar assim, qual que vai junto? Eu pego 2 estímulos, falo, qual que vai junto? Aí ele põe ou não põe. Qual que vai junto? Qual que vai junto? É basicamente isso que fala no ABLA, né? Ele explica certinho aqui o ABLA, tá? E aí, depois que eu avaliar, se ele não tiver se ele tiver todas aquelas habilidades, beleza, então vamos partir para o ensino de alfabetização. Se ele não tiver, eu posso ensinar isso. O ABLA, a mesma tarefa que me permite avaliar, me permite ensinar. Então, é só eu, ao invés de não reforçar quando ele acertar e não corrigir quando ele errar, começar a fazer isso. Por exemplo, eu tenho, acho que 4 níveis, né? Então, eu vou lá, o primeiro nível ok, segundo nível ok, terceiro nível ele não tem. Então, eu vou fazer, a partir do terceiro nível, terceiro e quarto nível, eu vou fazer como ensino. Então, essa seria o ensino, né, que seriam as fases do ABLA, seria a variável independente, ou seja, aquilo que eu vou fazer. Eu vou ensinar discriminações. E qual que é a variável dependente? É a variável da aquisição do desenvolvimento de classes de equivalência. Eu também não vou explicar aqui o que é classe de equivalência. Se você não sabe o que é isso, você não está preparado para prestar esse mestrado, tá bom? Dá um passo atrás e vai estudar isso primeiro, porque não dá tempo de você estudar isso até 17 de outubro. Tá? Bom, eu vou voltar aqui para o currículo dela. Bom, ela está orientando isso aqui também, quer ver? Ó, descrição de representações gráficas a partir do ensino de discriminações condicionais entre gráficos e suas descrições impressas. Não é de alfabetização, não vou falar aqui. É porque ela orienta tanto no departamento de educação especial quanto de psicologia. Então, esses outros que eu não estou falando, provavelmente são de psicologia. Aqui, ó, psicologia. Aprendizagem operante em abelhas sem ferrão. Olha que diferente. Velocidade de resposta de escolha como medida do grau de reorganização de classes de equivalência. Então, o que acontece? Que ela está fazendo uma análise. A pessoa, ela responde mais rápido ou mais lentamente, ou seja, ela tem mais ou menos fluência. A velocidade dela escolher. E se ela é mais rápida ou menos rápida, a pergunta é, isso corresponde a ela saber ou não saber a classe de equivalência? Ela ter adquirido ou não ter adquirido a classe de equivalência? É uma questão... Existe uma relação entre essas duas coisas? Então, provavelmente, nesse caso aqui, ela deve estar fazendo um estudo experimental para estabelecer várias classes de equivalência diferentes, e aí, na verdade, o experimento ele só serve para avaliar, para criar a circunstância para ela avaliar. E aí ela avalia se há uma relação direta entre a velocidade que ela escolhe e o quanto ela sabe sobre o tema. É um doutorado da psicologia, pesquisa básica também, tá? Análise da aprendizagem de leitura escrita em indivíduos com síndrome de Williams. Então, vamos lá. Ela não está dizendo como é que é o processo de se é experimental, ou seja, se ela está ensinando, de fato, a alfabetização. Mas acho que sim. Acho que não é na escola, porque, de um modo geral, nas escolas não se estuda procedimentos, não se aplica procedimentos mais efetivos, na maior parte das vezes, né? Então, ela deve estar implementando a intervenção, deve ser um estudo experimental, através da equivalência de match to sample, equivalência de estímulos, em uma certa população, que é a população com síndrome de Williams. E aí ela avalia se aquilo funciona com aquela população, se está funcionando, né? Tem um pós-doutorado também, mas não tem o tópico aqui. Tem um TCC, avaliação da aquisição de leitura como procedimento de pareamento entre figuras e texto. Isso aqui é o padrão, tipo JEIC mesmo, né? Isso aqui, porque é graduação, então é uma coisa bem simples. Vamos lá. Aqui as orientações já concluídas, tá? Mas essas, principalmente as últimas, são coisas que ela está interessada agora. Comportamento coordenado individual em duplas de ratos sob esquema de intervalo variáveis, que não nos interessa, né? Segmento de instruções por meio do arranjo de matriz, não, também não, porque é outra coisa, apesar de ser com autismo. Avaliação de um programa computadorizado de ensino de leitura e escrita de palavras com dificuldades ortográficas.
Então, aqui, provavelmente, ela pegou a fase, o módulo 2. Deve ser do módulo 2 do Jake, tá? Muito provavelmente. Como eu disse para vocês, o módulo 1 é de... Vou até botar aqui para depois olhar. Mas não está aqui, ó. O módulo 1 é de sílabas simples e o módulo 2, sílabas complexas. O que é sílabas complexas? É exatamente isso, né? Essas dificuldades ortográficas. Ó, não é com certeza não é esse de 2010, né? Porque esse aqui é bem recente. Bom, depois eu procuro. Porque aqui me interessa bastante, porque eu não consegui achar do módulo 2. Vamos lá, aqui, ó. O uso de estímulos com significado pré-experimental no estabelecimento de classes de equivalência. Ou seja, o significado dos estímulos não foi estabelecido no experimento. Já havia aquele significado antes para a criança, tá? Generalização recombinativa de leitura sob contingências individuais e de grupo. Provavelmente ela comparou aqui, ensinou alfabetização em contexto de grupo e em contexto individual e viu se havia diferença na generalização recombinativa, ou seja, de leitura de palavras novas, tá? Então, qual que é a variável independente? Ensino... Tem as variáveis lá, todo o processo de ensino que se faz lá no Jake, aquilo tudo são variáveis independentes, lá em grupo, e aquilo lá individualmente. E aí foi feita uma comparação, tá? Dos resultados. A avaliação de emergência de interverbais após o estado não é de leitura. Investigação da força de relações em classe de equivalência sob emparelhamento com modelo atrasado. Aqui, ó, eu já falei sobre isso aqui. Isso aqui, eu falei assim em alguns contextos, né? Isso DMTS é Delayed Matching to Sample, emparelhamento ao modelo com atraso, tá? Então, por exemplo, eu falo isso sempre nos cursos de alfabetização. Não é isso. Tem uma pessoa que comentou aqui. Não, é que eu falei que hoje eu ia falar sobre alfabetização, Flo Costa. Amanhã eu vou falar sobre formação de professores, na live de amanhã, tá? Mas hoje eu vou pegar só alfabetização para não ficar muito cansativo, pessoal. Mas o que eu tinha te falado lá, que eu achava que Jake é alfabetização. Você pode fazer de outras coisas na escola. Daí, depois a gente pode conversar aí. Alguém perguntou qual a diferença de Jake e LASH. LASH é o laboratório de estudos de comportamento humano. O laboratório faz muitas coisas, inclusive o Jake. O Jake é um sistema de computador no qual eles colocaram o programa chamado Aprender a Ler e Escrever em Pequenos Passos, ALEP. Tá? Esse programa de computador está online, ele está na nuvem, né? Digamos assim, e, portanto, ele pode ser acessado lá no FSCar, como em outros lugares, tá? Desde que você tenha a senha, tenha o acesso, eles liberem o acesso para você. Entendeu? Então, a pergunta é a seguinte, e eu já falei isso eu falo isso nos cursos, né? Quem fez o curso sabe. Quando você tem criança que você ensina um negócio, amanhã ela perde, ela esquece. Esqueci é uma palavra ruim, né? Mas só para vocês entenderem. Ela perde, ela não apresenta mais a habilidade amanhã. Daí, o que a gente faz? Depois de ensinar, porque o ensino é assim, a criança ela escolhe olhando todos os estímulos. Então, por exemplo, eu ponho aqui um tatu e eu falo assim, qual que é o mesmo? Qual que vai junto? Aí ele escolhe a palavra tatu. Então, ela está fazendo a relação entre a palavra e o fenômeno no mundo. Digamos que eu não tenha feito treino direto, isso aí, mas ela está fazendo... Porque eu ensinei a relação entre o som e a imagem, o som e a palavra. Então, ela formou uma classe de equivalência. Aí, se eu chegar amanhã, você faz o mesmo teste, ela erra. Ou você ensinou isso na sexta, quando chega na segunda, ela erra. Ela passa a errar. Por quê? Porque a aprendizagem da classe é fraca. Principalmente em casos de deficiência intelectual. Então, aqui, eles estão fazendo o seguinte. Eles apresentam o tatu e falam assim, o que é isso? Depois apresenta as palavras. E aí você vai aumentando esse atraso. Aí você reforça.
se ela acerta, você não só reforça o comportamento de acertar, mas você reforça o comportamento de lembrar. E aí aquela aprendizagem fica mais fortalecida, entendeu? Então isso aqui é excelente, gente, excelente, tá? Você pode pegar isso aqui e fazer com interpretação de texto, que é super show de bola. Isso aqui é fazer uma replicação desse estudo aqui. Pode fazer uma replicação dele. Replicação é uma coisa super tranquila, gente. Vai ficar gravado, sim. É uma coisa muito importante na área da análise do comportamento, você fazer replicações, né? Faça igualzinho o outro, então não precisa ter muita imaginação. Você vai lá e faz igualzinho, para ver se aqueles resultados são confiáveis, se eles são replicáveis, né? Aquisição de escrita ao longo dos passos do ensino no módulo 1 do currículo Aprendendo a Ler e Escrever em Pequenos Passos. É isso que eu estou falando para vocês, que é o ALEP, né? Então, aqui está perguntando se o indivíduo aprendeu a ler, a escrever. Porque lá é no computador. Você entra no computador, abre, né? Lá na UFSCar é um programa chamado Liga da Leitura. Então, as crianças são selecionadas, crianças que têm dificuldade na escola, elas vão para a escola num período, e no outro período eles vão lá. Não é todo dia, acho que 2 vezes por semana, não tenho certeza. Ou 2 ou 3. E aí eles vão lá, e aí eles entram no computador, e aí eles só fazem a escrita por resposta construída. Então, por exemplo, tem lá as letras, e eles vão juntando as letras embaixo da palavra. Entendeu? A pergunta aqui, eu acho, em que medida que isso, de fato, eles aprendem a escrita? Porque a leitura já está bem clara, já existem muitas evidências em relação a isso. Mas a escrita é muito importante focar especificamente na escrita. Então, aqui é mais uma variável dependente e independente, tá? O que poderia pensar aí? Escrita motora, por exemplo, né? Eu poderia fazer isso aí, a mesma coisa, não no módulo 1, mas no módulo 2, que é o módulo de sílabas complexas. Ou seja, qual que seria, portanto, a variável independente, a intervenção que você coloca? Expor o indivíduo ao módulo 2 do GEIC. Qual que é a variável dependente? O que eu vou observar se modifica nele? O comportamento de escrita de palavras com complexidade gramatical. Entendeu? Aí o próprio programa mede se no começo lá, o próprio programa já tem avaliação, avalia se ele sabe ou não, depois ele passa por todo o programa, depois no final vê se ele sabe ou não escrever. Esses dados já são registrados pelo próprio programa, pelo próprio GEIC. Enfim, e vocês entenderam mais ou menos a lógica, tá? Agora façam perguntas aí. Deixa eu ver aqui. Luciano, trabalhei com um aluno com 9 anos remotamente com o material do curso. Ele está lendo, escrevendo e pegando as frases. Dentro de ver. Aí sim, Flor! Aí você me anima. Agora sim, pô. Isso que é reforçador. Que maravilha, que beleza. Fico muito feliz. E a gente está trabalhando muito para melhorar, fazer o curso ficar ainda melhor. A gente vai lançar o grupo de estudo agora. Depois, quem quiser participar, eu não sei direito, mas acho que vai ter 2 grupos de estudo, um para avançado e um para quem não fez o curso, entendeu? Mas acho que vai ter um só para quem já fez o curso. Então, Flor, então, por exemplo, você já conhece o percurso, que valência do estímulo e tal, lá. Beleza, dá para fazer, dá para propor o mestrado, se quiser, né? Mas para quem não conhece ainda, não dá. Não dá tempo. É um assunto muito complexo. Quem já conhece sabe do que eu estou falando, né? Não, mas esse curso o grupo vai ser. Depois vai ter outros, depois outros. Não tem problema. Eu vejo que você faz uma opção de cursos aí o investimento nosso, daqui a pouco tá realmente. Tá sempre gastando com isso. Então, alfabetização, gente. Alfabetização é uma palavra que nem tem um correspondente em inglês, porque é um processo muito amplo. Todo o processo de aprendizado do comportamento de ler e do comportamento de escrever com compreensão é alfabetização. Então, tem muita coisa para avaliar aí. Então, eu vou dar alguns exemplos para vocês. Existem vários estudos de revisão, que avaliam os estudos experimentais e mostram o seguinte:
que crianças que são expostas, a que são ensinadas vogal e consoante, aquela certa família silábica, né? Antes do ensino das palavras, aprende melhor, mais consistentemente do que aquela que são expostas primeiro a palavras e depois as consoantes. Ou seja, os métodos globais são piores do que os métodos sintéticos. Existem resultados experimentais bastante expressivos em relação a isso. Mas eu, particularmente, não vi e acho que teria todo o interesse lá na UFSCar para fazer pesquisas diretas de comparação do mesmo experimento. Então, essas pesquisas elas não são do mesmo experimento. Estou falando da rota análise comportamental. Tem, assim, eu peguei um tanto de experimento que usou métodos globais, peguei um tanto de experimento que usou método sintético, comparei os resultados e cheguei à conclusão de que um foi mais bem sucedido do que o outro. Mas no mesmo experimento, esse eu nunca vi. Entendeu? E aí seria bem interessante, porque você tem o mesmo pesquisador, está fazendo no mesmo laboratório, talvez na mesma escola, e aí você tem um controle de variáveis muito maior, muito melhor. Então dá para fazer coisas muito boas. Olha, a Rita falou, também alfabetizei meu filho de 9 anos com o material do Luciano no curso de alfabetização. Que maravilha, Rita. Muito, muito, muito bom. E a Flor Costa disse que está vendo as palavras emergindo. Se você é da área, você sabe o que quer dizer emergindo. Quer dizer que são coisas que estão surgindo sem ensino direto. E esse é o fenômeno, esse é o aspecto fundamental do fenômeno que a gente chama de equivalência de estímulos, tá? Então, vamos lá. Perguntas aí, pessoal. Falem aí quais as ideias vocês já tiveram de fazer pesquisa nessa área, que aí eu vou dando ideia aqui para vocês. Vocês não necessariamente precisam usar o Jake, tá? Vocês podem utilizar o mesmo sistema que eles usam, só o mesmo Alep, só que sem ser no Jake. Você pode fazer no caderno e apresentar, imprimir e apresentar. Então, é possível fazer isso, né? Tem um estudo clássico que todo mundo conhece, da Camila Gomes, que ela não fez no Jake. Eu perguntei para ela. Eu falei, Camila, você fez no Jake? Porque lá no Jake é assim. Você pode falar para a pessoa, eu quero fazer o do Jake, mas eu quero fazer diferente. Tem uma pessoa que trabalha lá com o sistema, que é a Raquel Golfeto, que ela vai lá e mexe. E aí, para a sua criança, quando fizer o login, a criança com a qual você está fazendo o experimento, para ela vai sair do jeito que você pediu para mudar, vai ser diferente. Daí eu perguntei para a Camila se ela tinha feito assim, porque não estava claro para mim, porque eu tinha lido só o livro, naquela altura, não tinha lido a tese. E ela falou, não, eu fiz só no caderno. Eu fui passando de casa em casa e fazendo no caderno, não fiz no Jake. Ela poderia ter feito, mas ela achou que não valeria a pena, dá muito trabalho e tal. Enfim, o que eu estou querendo dizer é, vocês podem fazer no sistema, mas do jeito que está, vocês podem fazer no sistema pedindo mudanças, e aí todas essas mudanças seriam variáveis independentes, e vocês podem fazer também no caderno, você pode fazer impresso, pode fazer de várias formas, né? E esse ensino, você pode verificar várias coisas. Pode verificar a força da relação, então quanto ela se mantém no tempo. Você pode verificar se está tendo leitura recombinativa, ou seja, você ensina um conjunto de palavras com uma certa letra e se ele está lendo outras palavras diferentes daquelas que você ensinou diretamente. Você pode fazer um ensino comparativo entre método fônico e isso aqui, eu acho que eles pirariam no estudo como esse, mas acho que esse precisa ser um doutorado. Mestrado, acho que eles não aceitariam. Enfim, dá para fazer uma série de experimentos aqui, com essas variáveis dependentes e independentes. Hoje eu estou falando especificamente de alfabetização, mas existem essas outras também que dá para fazer. Digam aí ideias, perguntas. Alguém que teve alguma ideia sobre alfabetização, fale aí. Que gente que quer pesquisar sobre alfabetização. Fale aí, se quiser falar agora. Luciano, nem dormi direito pensando no projeto de pesquisa. Li e reli o edital umas 3 vezes, as ideias são soltas. Põe aí. Não, solta aí, pode falar, Flor Costa. Fala aí as ideias. Porque aí eu já penso em amanhã, já posso ir por aí. Vou fazer um brainstorming aqui rapidinho, um pouquinho. Diz aí. Outras pessoas também, coloquem aí as ideias. E aí eu posso fazer sugestões, considerações sobre.
Não, não tem problema, pode falar. Não tem problema você sobre a alfabetização, porque aí amanhã eu já sei mais ou menos, eu já posso pensar nessa sua hipótese. Mesmo não sendo sobre a alfabetização. Você, os demais também, pode colocar aí, pessoal, pode falar aí. Então, o que vocês precisam? Vocês precisam ter lá no método, no projeto, lembra que tem um método. É super importante. Precisa estar lá no método assim, ó. Qual é a variável independente? Pá. Isso que eu vou fazer. Eu vou fazer isso, isso e aquilo. Variável dependente. Eu vou fazer isso e aquilo. Entendeu? Isso precisa estar muito claro. Com relação à documentação do AE, eu já consegui material dos municípios vizinhos hoje. Perfeito. Eu acho que deixa eu ver com quem que poderia ser isso aí. Com o Nassim, com a Iniceia Mendes. Mas a Iniceia não é da análise do comportamento. Eu acho que aí fica mais difícil. Talvez eu Nassim. Quais são os comportamentos que de fato são avaliados? Quero analisar cada um. São parecidos, genéricos. Mas eu acho que tem que ser assim. Qual é a análise? Eu vou analisar, mas qual é a análise? A análise é que comportamentos eles descrevem. Entendeu? Porque eu vou te dar um exemplo. Na Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, diz lá que tem que fazer a avaliação das crianças. Mas diz que a avaliação não tem que dizer o que a criança faz ou não faz. Tem que dizer o que eu faço. É um esculacho total, né? Porque eu estou avaliando a criança, mas a criança não importa. Só o que importa é o que eu faço. Ou seja, o que você está avaliando? Você está avaliando... Qual é o comportamento que você descreve lá? Você está descrevendo o seu comportamento. E eu não tenho dado nenhum sobre os comportamentos que as crianças têm. Eu não tenho. Entendeu? Então, eu acho que talvez tenha esse sentido. A análise tem que ir por esse caminho. Por exemplo, o PEI no meu município é entregue final do ano. Para o ano que vem, para o outro ano, né? Para usar no outro ano, é isso? Ou é como se fosse um relatório do que aconteceu durante o ano? Esquisitíssimo, né? Bom, mas de toda sorte, o problema, acho que pode fazer uma análise... Eu acho até, Flor, uma outra hipótese é fazer uma análise de planos de ensino, plano de PEI. Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque, neste caso, se você fizer com a Iniceia Mendes, tem tudo a ver com a pesquisa que ela fez já com a Gabriela Tanus Valadão, com as pesquisas que eles fizeram. Né? Então, você já consegue articular e dialogar com os estudos dela. Então, é mais ou menos assim, PEIs realizados no Brasil, comparando com os PEIs dos outros países que ela descreve lá. Né? Então, pode ser a prática de criação de plano de ensino individualizado no Brasil. Certeza que era... Aí você tem que descrever qual é o método de coleta de dados dos municípios. Como é que você vai conseguir esses dados dos municípios? Quais? Porque, por exemplo, pode ser que você pegou um PEI que é de uma professora que é muito ruim, mas não é o PEI do município. Ou você vai procurar secretarias para ver qual é o modelo. Talvez seja melhor você procurar secretarias que têm modelo. Abre na internet e fala, pessoal, se no seu município tem modelo, se no seu município tem uma indicação, uma diretriz, mande para mim, por favor. E aí você pega todos os que chegarem até você, ou um conjunto deles, e analisa e compara com isso que a Gabriela Tanus Valadão descreveu lá. Eu acho sensacional. Ou você faz... Não é para o próximo ano. Olha que louco, que loucura. A Rita falou, Luciano, criança com pressão fraca na mão, o ideal já é entrar com o teclado colmeia ou tenta a escrita até quando ficar tentando a escrita na mão. Fico confusa nessa parte, porque a criança está escrevendo, mas a escrita faz garrancho. Desculpa se a pergunta foi inadequada. Não tem pergunta inadequada, não. Aliás, essa é uma coisa até que pode pensar aí em coisas relacionadas ao mestrado nessa parte também. Veja, Rita, existem duas coisas diferentes que a gente precisa pensar aqui. A escrita como um processo cognitivo, em que eu sou capaz de formar palavras, e a escrita como processo
motor. A escrita como processo motor, ela tem um sentido que foge muito da nossa alçada. Então, eu não sei responder a sua pergunta, que de fato precisa de uma terapeuta ocupacional para responder essa pergunta, porque ela conhece da biomecânica da mão. Tanto não conheço que eu já ferrei com a minha. De fato, ela que vai ter que responder, porque nesse caso a gente deve introduzir esse profissional para fazer esse apoio. Agora, você pode se perguntar, por exemplo, assim, ó, tudo bem, mas se ele não tiver escrita motora, isso prejudica o processo cognitivo da escrita? Aí é legal eu pegar e fazer uma comparação entre os indivíduos que avançam ou não avançam para a escrita motora, se isso tem impacto sobre o processo cognitivo da escrita. Aí é legal, bacana, entendeu? É uma ideia. Que aí isso sim cabe nesse contexto, né? Porque, na verdade, é o seguinte, quando você vai avaliar, não importa a forma que o indivíduo escreve, não importa, não é irrelevante. Se ele for um tetraplégico, ele pode fazer igual o Stephen Hawking, que movia só um nervo aqui do olho, mas ele escrevia, né? Muitas obras escritas desse jeito. Se o indivíduo tiver um problema maior, você vai pôr uma adaptação mais grossa. Se for maior, você pode pôr um equipamento de comunicação alternativa, como, por exemplo, as pessoas com paralisia cerebral fazem muito, né? Não tem problema. O importante é ele conseguir fazer o processo cognitivo da escrita. Mas é claro que o ideal sempre é a gente ter o processo motor também, mas foge da nossa alçada. Agora, uma questão interessante é se isso tem impacto cognitivo. Aparentemente não, mas vale uma pesquisa. É exatamente isso que pensa, se essa estimulação das mãos altera funções cerebrais. Não acredito que altere, mas vale a pesquisa. Mas é só uma hipótese, é só uma... Eu não sei o que tem de bibliografia sobre isso. Nunca vi. A Kátia falou, pensei na alfabetização de indivíduos com TEA, mas as ideias estão soltas. Então, Kátia, vamos imaginar o seguinte, ó, que você tenha uma escola que tenha computadores que dê para uma sala de aula. Certo? Ou seja, você consegue levar uma sala de aula para lá, uma sala do tamanho das salas de alfabetização, e você consegue colocar cada uma no computador. Certo? Então, o que você poderia fazer, por exemplo? Ó, e você tem uma escola com 3 salas, por exemplo, 4 salas de alfabetização. Tá? 4 salas, uma suposição. E aí você pega e faz a avaliação deles todo começo de bimestre. Todo começo de bimestre você faz uma avaliação de todas as relações de alfabetização. Para a primeira turma, a turma que eu vou chamar de A, você introduz no Jake no primeiro bimestre e elas vão ficar 1 ou 2 dias no Jake, lá no computador. Tá? Ou 3, sei lá, o que for possível aí. No computador. Ou 1 hora todo dia, 2 horas todo dia, no computador. A turma A. A turma B não vai. A turma B só vai fazer isso no segundo bimestre. E a turma C no terceiro bimestre. E a turma D só no quarto bimestre. Aí você pega todas essas avaliações e verifica se teve ganho, de fato, com o Jake, ou se não mudou nada. E você consegue saber se essa mudança foi por conta do Jake. Por quê? Porque você introduziu cada um em um momento diferente. E você está fazendo a avaliação todo começo de bimestre. Isso se chama... Esse delineamento é um delineamento de base múltipla com múltiplas sondagens. Tá? Então, esse é um delineamento muito bom e relativamente simples de operar. Não é um delineamento difícil. Não é uma coisa complicada de fazer, de fato. Você precisa de um conjunto de... Você precisa de uma escola que tenha 4 salas, eu estou falando 4, mas pode ser 3, é só um exemplo, tá? Menos de 3 dá problema. Mas 3 salas de alfabetização que tenha uma sala de informática que funcione todo mundo. A Rita falou assim, em se tratando de criança, a neuroplasticidade está a todo vapor. Exatamente isso que pensa a estimulação. Então, mas a pergunta é se tem relação entre escrever com mão e o processo cognitivo. Eu não acredito que não tenha relação nenhuma. Mas tudo bem, essa é uma... Pode ser que tenha. Mas eu não acredito. Bom, legal isso. Eu tenho 23 alunos, 18 com TEA. Eu achei que seria muito bom. Aí isso na sala de recurso, né, Flor?
Aí, beleza, aí é uma outra coisa, é um outro delineamento, um outro negócio, totalmente diferente. E aí você pega, G que é aba, tá, Everaldo? Isso que eu estou falando aqui é a aba, é a metodologia baseada em aba, que é o que tem a melhor evidência para a alfabetização de pessoas com autismo e é a linha que eles trabalham lá no UFSCar, a maioria, né, dos professores. Então você poderia pegar o Flo Costa e pegar aqueles que estão num nível semelhante de alfabetização e colocar isso na sala de recurso. Eu já vi uma pesquisa que é sobre isso. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui. Espera aí. Alfabetização. Oh, caramba. Eu estou com um teclado diferente que eu não sei direito o que são as letras ainda. São autismo, sala de recursos, passes de... Eu vou colocar equivalência de estímulos. Equivalência de estímulos. Vocês não estão vendo a tela. Estou colocando aqui. E eu esqueci que eu tinha tirado a tela aqui, que vocês não estão vendo. Eu coloquei aqui no Google Acadêmico. Não tem, não. Ó, esse artigo aqui é importante, da Camila Gomes, ó, com a Deise, Deise das Graças de Souza. Aqui, para quem queria estudar relações numéricas, aqui, ó, matemática, está aqui. Tem lá na UFSCar, 2020. Estilo de sílabas simples, leitura combinatória, leitura de compressão, da Camila Gomes. Relações numéricas, por meio de equivalência de estímulos, com a Lídia Postali, que também está aberto para ela. Então, tem aí possibilidades aí na área de ensino de matemática também, tá? Tudo com equivalência de estímulos. Aqui, ó, aqui é com dispositivos móveis, ó, tá vendo? Coisa legal. Depois eu vou ler isso aqui. Dá uma olhada nisso aqui. Vocês não estão nem vendo. Oh, caramba, esqueci. Aqui, ó. Então, você tem várias coisas aqui. Equivalência de estímulos, ensino de leitura de relações numéricas para crianças com autismo, que é do Picciarillo. Aspectos relevantes de ensino de leitura para pessoas com transtorno de espectro autista, da Camila Gomes. Tem aqui o da Lídia Postali, relações numéricas por meio de equivalência de estímulos. Tem o livro da Camila Gomes, proposta de ensino individualizado para estudantes com autismo, abordagem de dispositivos móveis, assim por diante. Enfim, tem coisas aqui, tem coisas boas. Então, acho que dá muito, e eu acho que é um interesse especial deles hoje na UFSCar levar isso para a escola pública. Flo, levar o Jake para a escola pública. Então, acho que tem toda a disponibilidade lá para fazer com a professora Deise, viu? Ela é fenomenal, a professora de primeiríssimo gabarito, né? Acho que você vai gostar bastante. Os pais já estão craques em MTS, super parceiros, pois estão vivenciando a aprendizagem dos filhos, acabando o ensino remoto será top. Nossa, excelente, muito bom mesmo. Acho que é uma possibilidade muito boa mesmo. Acho que faz todo sentido ir para esse lado na divulgação, na pesquisa, sim. Né? Tem mais alguma pergunta, pessoal? Façam aí. Façam perguntas. Não aguentam mais ver tatu e iate. É mesmo. As crianças já ficam de saco cheio. Mas agora, aí vai passando, vai passa para o outro, já dá uma animada, né? Vai passando. Ó, as crianças adoram a sua voz. Que bom, ó. Lá eu pedi para o meu irmão gravar. Meu irmão é locutor, aí vai ficar bacana. Depois eu vou pedir para ele gravar de novo. Gente, perguntas? Perguntas? Se não, nós vamos embora. Amanhã eu vou falar sobre variável dependente e independente em
estudos de formação de professores, tá? Aliás, não só estudos de variáveis dependente e independente, mas outros estudos que também não são estudos necessariamente experimentais. Tá? A gente só tem variável dependente e independente e estudos experimentais. Estudos não experimentais, não, né? Existem, na área de formação de professores, outras possibilidades também que podem ser interessantes, né? Até vou falar do meu pós-doc também, que foi lá com o professor Nassim, então ele está lá, tá aberto lá também. Aliás, amanhã eu tenho uma banca com ele. Né? Nem mandei o artigo nosso. Ixi, mas eu tava correndo dele, amanhã não vai ter jeito, vou ter que... Ai, vou ter que falar para ele, professor, tô atrasando, mas vou preparar o artigo. Na verdade, tá preparado, mas tive um problema na tabulação dos dados que não aceita do jeito que a revista pede. Eu vou ter que pedir uma exceção. Mas tudo bem. Bom, gente, é isso aí. Até amanhã. A gente se vê lá. E aí chama os amigos que quem tiver interessado também no mestrado. A gente vem aqui conversar amanhã. Abraço.